Primeiro, nos conta, Júlio, para a gente saber de onde tu fala, tua experiência, quanto tempo trabalhando como guardador de carro, onde já trabalhou como guardador de 30 carro? anos. 30 anos, aonde? A redenção ali. E aí, como é que é essa vida de guardador de carro? Muita gente tem uma relação muito rápida, só estaciona o carro, deixa um dinheiro ou não deixa, fica satisfeito ou insatisfeito. Como é que é essa atividade? Essa atividade, eu acredito que a gente tem uma boa relação com as pessoas, porque as pessoas, da mesma forma que eles deixam o carro e têm uma certa confiança pelos anos e pelo tempo que tu já está ali, já é uma coisa adquirida não por de dizer que tu cobrou, ou tu pediu, ou tu exigiu, tudo é uma troca, como o Capitão Nascimento falou agora há pouco ali, e é verdade isso aí em relação dos órgãos competentes. Hoje, no caso, para os guardadores ou o sindicato atuar em qualquer área que seja do município, tem que ter uma contrapartida. Se não tiver uma contrapartida, não tem como chegar lá e dizer, não, aqui a gente vai trabalhar, aqui a gente vai cuidar e aqui a gente vai ficar. Hoje, tu segue trabalhando. Sim. Sim. Contra a lei. Agora eu pergunto uma coisa para vocês. O que me sugere hoje, com 49 anos de idade, 4 molas no coração, 2 pontos safena, e aí? Eu vou roubar, eu vou matar, eu vou assaltar, eu vou deixar de botar o meu sustento da minha família dentro de casa? Se eu sair daqui e dizer que eu não estou fazendo isso aí, eu estou mentindo. Mas não era o que eu queria. Porque eu, há 30 anos atrás, eu fui lá e me registrei no Ministério do Trabalho, numa lei federal. E eu pergunto hoje, em 2019, a lei federal, tá? A lei federal diz... Trouxe ela aqui. A lei federal diz que o quê? Que o guardador de veículos, cadastrado, registrado, legalizado, poderia atuar. Só que daí, depois que surgiu o decreto em 2019, o proibimento, que eu não consegui entender até hoje, porque acho que no momento que tu termina com a categoria, tu tem que recolocar as pessoas. E isso aí não foi pensado. Porque na época também, quando tiraram os carroceiros e os cargueiros, o que eles faziam? Eles faziam o quê? Trabalhavam com reciclagem. E foram fazer o quê? Tem muita gente que trabalha na arena do Grêmio hoje que fizeram o curso, se qualificaram como guardador de veículos. Tem muita gente que trabalha na arena do Grêmio qualificado como guardador de veículos. Então eu pergunto, eu queria tentar poder entender aonde que entrou, aonde é que entra, como é que acabou, como é que terminou, porque é muito fácil eu vir só para o lado da crítica. É muito fácil chegar e dizer que está errado. Só que eu queria entender como guardador de veículos que eu me considero um profissional. Porque... Essa aqui é a lei que fazes referência, Júlio. Sim. É a lei... E a lei vigente que está hoje no município. Isso, é a lei... Não, essa aqui é federal. Sim, a lei federal, lei mas federal. Só que ela, na realidade, hoje ela está vigente. Tá valendo. É a lei 6.242 de setembro de 1975. Sim. Eu estou mostrando porque antes eu mostrei a lei municipal que proíbe. Sim. Essa aqui é a lei federal que autoriza. Que diz o seguinte: dispõe sobre o exercício da profissão de guardador e lavador autônomo de veículos automotores e da outras providências. Essa que é frequentemente reivindicada pela categoria, e daí que fala isso mesmo, que é preciso registro na Delegacia Regional do Trabalho competente. Sim, porque na realidade tu tem que ter carteira de trabalho, carteira de identidade, CPF, não pode ter ficha criminal, não pode ter ficha federal, não pode ter nada para tu ser um guardador. Vamos para a parte prática agora. Sim. Vamos lá, a gente já mostrou aqui que existe uma divergência de legislação e que existe uma pessoa ali, não é um guardador, um ente abstrato. Tem uma pessoa que sustenta a família, que está pagando as contas, que está ali trabalhando e, como disse o comandante Nascimento, que muitas das vezes é benquista pela comunidade, por motoristas, e outras vezes não. Qual é a forma correta, Júlio, dentro da lei, dentro da legalidade, na tua perspectiva, de se trabalhar como guardador de veículo? Como não achacar, como não ameaçar, como fazer isso de uma forma legal que colabore com a sociedade? Da forma que ela foi criada, da forma que ela está dentro da lei. A lei diz o quê? O artigo 2
do código ali até não ter o mandato, que depois botaram o proibimento. O mandato dizia o quê? Uma gorjeta espontânea. A pessoa vai dar uma gorjeta disponível para a pessoa. Não é eu chegar ali e botar o valor, quanto eu quero, quanto eu vou pedir, quanto eu vou querer. Porque eu acho que tem que existir o quê? Um bom senso. Se quem puxa R$20 para dar num estacionamento privado, num estacionamento fechado, não quer dizer que tu que está ali na rua não mereça ganhar os 20, não ganhar os 30, ganhar os 40, ganhar os 50. Só que existe uma parede no meio disso aí. Que às vezes as pessoas entendem que as pessoas estão tão acostumadas, tão aptas, para quem vai em campo, para quem vai em jogo, para quem vai em eventos, acontece isso aí. Já tão adapto. E tem pessoas que aceitam, tem pessoas que cobram, tem pessoas que exigem, tem pessoas que fazem do jeito que acham que tem que fazer. Só que a gente, hoje, a gente se torna uma pessoa refém. Porque, na realidade, o que acontece? Se o município tivesse possibilidade, tivesse um meio de formar uma parceria, de chegar e dizer, olha, vocês vão atuar na cidade do município, mas nessas condições aqui. Mas nós temos que punir quem está fazendo errado. Não adianta querer punir aquele Joãozinho que trabalha na esquina, o outro lá que trabalha na outra esquina, e os outros 99 que estão lá atrás vão ser punidos por causa daquele Joãozinho que foi lá e fez a... A minoria ou a maioria? Eu já vou de novo provocar o comandante sobre esse assunto. Sim. Mas a tua experiência, Júlio, tá lá na rua, tá vendo colegas que trabalham da forma que tu acredita ser correta, outros colegas que não fazem da forma correta. A maioria ou a minoria dos guardadores, dos flanelinhas, atua corretamente nas ruas de Porto Alegre? Olha, eu não vejo dessa maneira e dessa forma como o senhor falou. Flanelinha é flanelinha, guardador é guardador. A gente tem que tentar entender que tem que ter uma pauta no meio de tudo isso aí. Porque, na realidade, existe um registro, existe um cadastro. Então, é aquela coisa... Mas tem muito sem cadastro, né? Sim. Na realidade, são 1.427 guardadores registrados, cadastrados no Ministério do Trabalho. E como eu sempre sustentei, como eu sempre falei, teria 100 guardadores hoje. Registrado, cadastrado, mas que não estão atuando porque, como eu digo, vão trabalhar ilegalmente. Porque pela lei... A lei, está dizendo que a lei afastou os que estavam regularizados. Com certeza. Com certeza. O decreto foi feito para isso. Deixa eu passar a palavra para o comandante de novo. Comandante, fazendo a separação aqui que o Júlio trouxe entre os guardadores, aqueles registrados que estão buscando o seu sustento ali dentro do que diz essa lei federal. E dos flanelinhas, que ainda nas palavras do Júlio, integram o grupo aí de quem não está registrado, não se profissionalizou e eventualmente comete infrações ou crimes. O que vocês encontram de mais grave? Nos casos mais negativos, o que vocês encontram fazendo fiscalização? A negatividade nesse tipo de prática? São as ameaças, são as extorsões, né? É aquilo que nós estávamos falando, para vocês verem a complexidade deste tema. Né? Ao mesmo tempo que a lei é para todos, né? Que nós não devemos fazer distinções, mas nós temos o servidor público que está no desempenho da sua função, ele tem que ter o bom senso de distinguir o Júlio de uma pessoa que está ameaçando o outro, tentando tirar dinheiro de alguém, usando ameaça ou força física. Então, é justamente este meio termo que nós estamos buscando, né? Este equilíbrio entre o direito daquela pessoa que pode estacionar o carro na rua, num local permitido, e não precisa pagar, e daquelas pessoas que acham que devem contribuir justamente, né, com o ganha-pão, com o sustento da família do Júlio. Então, a Guarda Municipal ela é uma instituição de segurança garantidora de direitos e não cerceadora. E justamente essa complexidade que nos impede também de resolver essa situação. Enquanto a atividade for proibida, nós temos que executar a lei, nós temos que fazer isso daí. Enquanto não houver uma discussão ampla e sincera, né? Sincera, porque ao mesmo tempo, e o Júlio sabe que nós temos os Júlios, nós temos os não Júlios também. Sim. Então nós temos que executar a lei.
enquanto não se for resolvido isso, nós vamos, dentro de todas as nossas possibilidades, coibir essa atividade. E quem está na rua, motorista que está na rua, estaciona o carro e daí se depara com uma situação de alguém pedindo um dinheiro alto, de forma ostensiva, dizendo que tem que pagar, senão não pode deixar o carro ali. Qual é o caminho? 153, 156. Ou 190 da Brigada também. Mas a Guarda atende esses assuntos. A Guarda Municipal, o senhor pode garantir, vai atender a ocorrência, vai lá no local? Nós vamos atender. Se não tiver uma guarnição ali atendendo esta ocorrência, ela está em outro local atendendo outra ocorrência. Mas assim que tiver meios, nós vamos até lá, sim.